trabalho nesta casa. E se você está aqui hoje, é porque você recebeu o convite do Senhor. Eu gostaria de pedir que toda a amada igreja ficasse em pé, amém? Eu gostaria de chamar agora o irmão Davi, ele que vai estar fazendo a oração inicial, amém? Salve a igreja do Pai do Senhor. Amém. Santo Deus e Eterno Pai, muito obrigado, Deus. Com tua presença, Pai. Deus, me enche do teu Espírito Santo, Deus. Cuida de cada vida aqui, Senhor. Senhor, tem um propósito, cada um de nós, Senhor. Deus, usa o pregador nessa noite, Senhor. Que viemos aqui com o propósito de adorar, Senhor. Nos usa, Senhor. Nos renova, Senhor. Guarda cada vida aqui, ó Pai. Cuida de cada presença e Santo Espírito aqui nessa noite, Senhor. Cuida de cada adorador, cuida dos organizadores. Senhor, tem um propósito aqui nessa igreja, Senhor. Eu não me congresso, Senhor. Que venha ter muito mais em tua presença. Amém. Deus merece tudo. Deus é Pai, Ele é fiel. E nós estamos aqui, temos que agradecer por estar aqui nesta noite. Porque nós poderíamos estar em outro lugar se não tivesse pensado nesse Deus. Poderíamos até não estar nessa terra e estar sofrendo no inferno. Mas Deus quer salvar vidas aqui nesta noite. Deus quer salvar jovens aqui nesta noite. Deus quer salvar. O propósito da gente aqui é de anunciar o Evangelho em forma de hinos cantados e principalmente a palavra que vai ser pregada. E que nós vamos receber nesta noite. Que você possa entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo nesta noite, jovem. Porque amanhã pode ser tarde demais. Amém? Vamos se alegrar na presença do Senhor. Deus, Ele é maior do que os nossos problemas, né? Ele nos livra da fornalha de fogo, Ele é conosco, Ele é fiel. Agora eu quero chamar a jovem Fernanda, ela vai estar lendo o tema e a devocional com a gente. Senhor. Amém. O tema do congresso de hoje é Em Busca do Verdadeiro Avivamento. O texto foi Joel 2, 28 e 29. Vamos ler o 28. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E o 29. É também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Amém. Mas vamos ler bem forte o tema, todo mundo junto. Em busca do verdadeiro avivamento. Dá para ser melhor. Em busca do verdadeiro avivamento. Que nesta noite nós possamos verdadeiramente nos encontrar em Cristo, que a gente venha buscar, que a gente venha sair daqui, meus irmãos, cheio do Espírito Santo de Deus, cheio da presença de Deus, que a gente venha deixar lá fora tudo aquilo que possa nos impedir de receber do Senhor nessa noite. Então se alegrem no Senhor, e aqueles que trouxeram a oferta, tragam a oferta à casa do Senhor para continuar abençoando a obra. Amém. Gostaria que a Mariana faça oração em agradecimento às ofertas que foram depositadas. Soberano Deus eterno, Pai, Pai, a tua boa mão tem nos sustentado, Senhor. Deus, nós te agradecemos pelos dízimos e ofertas que foram depositadas aqui nessa noite, Senhor. Que o Senhor continue, Deus, abençoando cada irmão, Senhor, aqueles que ajudaram, aqueles que
porventura não puderam ajudar hoje, Senhor, mas que o Senhor continue abençoando grandemente, Pai, e que todos os recursos venham ser usados, Deus, para a honra e glória do teu nome, Deus, para a manutenção, Deus, da tua casa, Pai. Dá sabedoria aos que administram, Pai. Abençoa cada irmão, aqueles que ficaram com desejo de ajudar e não puderam, mas que o Senhor possa multiplicar na vida de cada um, Pai, e que tudo venha ser para a honra e glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus, amém. Parem de ficar pedindo perdão. Me perdoa, Deus, me perdoa.
não escutei ele. Eu, o Espírito Santo, só prova viva de que Jesus ama vocês. É tudo mentira! Ele não se importa com vocês! Ele morreu por vocês. Vocês não valem nada! Escuta o que eu estou dizendo! Vocês não valem! Está aqui. E ele está falando conosco, ele já falou conosco através dos louvores, através do devocional, através dessa peça. E hoje, ele está dando a nós, a começar na minha vida, a oportunidade da gente recomeçar, da gente reviver uma vida verdadeira em Cristo. Que nós possamos hoje abrir o nosso coração e tomar a decisão de andarmos lado a lado com o Senhor. Agora eu quero passar a oportunidade para o irmão José, que vai estar trazendo a palavra em nome de Jesus. 2, o verso 28 e o verso 29. Não se distraia, continue na presença do Espírito Santo de Deus. Continue refletindo na sua vida, como anda a sua vida, como anda o seu estado diante da pessoa de Jesus Cristo. Joel capítulo 2, do verso 28 em diante, que é o tema é o texto do tema do versículo, que diz assim, já foi lido pela nossa irmã, mas vamos aqui repetir um pouco. E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. 29. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Amém. Pode sentar, continue com a Bíblia aberta, por favor. Senhor Deus e eterno Pai, nesta noite, Senhor Deus, nós estamos aqui reunidos, Pai amado, uma noite especial, Senhor Deus, ao qual nós estamos fazendo um evento, Senhor Deus, na cidade, Senhor Deus, para a glorificação do teu santo nome, Santo Deus. Pai amado, já foi tocado louvores nesse lugar, Senhor, já foi feita oração, Pai amado, já foi apresentada uma peça, Senhor Deus, tudo para glorificar o teu santo nome nesta noite, Pai amado. O convidado principal desse evento, Senhor Deus, é a pessoa do teu Espírito Santo, Deus, que ele se manifeste em meus corações nesta noite, que teu Espírito Santo quebrante os corações, derrube a muralha da incredulidade, Senhor Deus, e vá ao mais profundo dos corações de cada um que aqui se encontra, Senhor Deus, e tire do lamaçal, Senhor, tire do poço, Pai amado, e traz para o teu reino, Senhor, através da tua palavra, Pai amado. Deus, a minha abençoe nesta noite, Pai amado, e zela pela tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aqui no verso que nós lemos aqui, no capítulo 2, no verso 28 e 29, Deus, através, usando o profeta Joel para levar a profecia ao povo de Deus. E no primeiro versículo acontecerá depois de todo o ocorrido que o profeta Joel já tinha falado, tinha trazido uma profecia de juízo para aquele povo. E no meio desse texto aqui, no capítulo 2 em diante, Deus começa a profetizar a salvação e o escape para aquele povo. Então a palavra depois, a palavra depois, que ele diz que derramarei o meu Espírito, a expressão refere-se a peça messiânica e o equivalente nos últimos dias, conforme se interpreta em Atos 2, verso 17, que diz assim: nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Então aqui lá em Atos acontece o princípio desse derramamento do Espírito Santo de Deus, que naquela época os apóstolos estavam reunidos, e ali começa uma fase do derramamento do Espírito Santo de Deus, um avivamento em meio àquele povo, em meio às trevas que aquele povo vivia. Deus levanta homens naquele momento, e depois de todo o processo que Jesus Cristo passou, depois que Jesus Cristo vai aos céus, fica aquela comunidade lá e Deus derrama do seu Espírito Santo sobre aquele povo, aquele discípulo, aquele grupo de pessoas que andou com ele. E dali começa um avivamento extraordinário, que só em uma pregação, aproximadamente 3.000 pessoas se convertem ao cristianismo. O Espírito Santo de Deus começa a operar naquele momento.
Jesus Cristo já não estava mais na terra, mas o Espírito Santo de Deus se fazia presente. E o avivamento que estava ocorrendo e que ainda ia ocorrer no decorrer dos séculos que estava a começar. Jesus começa a usar povos para pregar a sua palavra. A profecia de Joel 2, 28 e 29 foi parcialmente cumprida no dia de Pentecostes. Porque lá em Atos 2,16 diz Pedro, mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Pedro começa a profetizar em cima disso. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre os discípulos reunidos, e Pedro em seu discurso cita Joel, afirmando que aquele evento era um cumprimento parcial da profecia, embora o evento de Pentecostes tenha sido um desses momentos significativos do Espírito Santo de Deus que foi derramado para no meio daquele povo. Porque algumas profecias que foi dita aqui em Joel, alguns milagres, alguns sinais, não tinham ocorrido ainda naquele momento de Pentecostes. E ali começa o mover do Espírito Santo de Deus. Um segundo ponto aqui que eu quero trazer para vocês, para poder entrar na mensagem, que é tempo de buscar. É tempo de buscar a Deus, irmãos. Nesta noite que você se encontra aqui neste lugar, muitos aqui receberam o convite para estar aqui. Jovens estão aqui por convite de colegas, ou alguns já fazem parte aqui da igreja. E vocês se dispuseram, pela misericórdia de Deus, a se fazer presente neste lugar. Já escutaram os louvores. Não é uma noite qualquer para vocês, é uma noite de vocês refletirem como é que está a vida de vocês, em meio à mocidade e em meio aos irmãos que aqui se encontram. Foi falado aqui sobre uma peça, sobre avivamento, e alguns comportamentos que algumas pessoas andam fazendo e de repente dá lugar às conversas do diabo, às astúcias do diabo, e acaba se desviando da presença do Senhor. Mas só que ainda existe o Espírito Santo de Deus sobre essa terra. Ainda existe o Espírito Santo de Deus sobre a mocidade. E ainda existe o Espírito Santo de Deus em nossos corações. Então é tempo de buscar a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, vocês não têm noção do que está acontecendo. Enquanto nós estamos aqui reunidos, se Deus pudesse abrir os céus celestes para nós ver a batalha que está ocorrendo, para que vocês estivessem aqui nesta noite, pelo simples fato de escutar a palavra do Senhor, de louvar o Senhor e de escutar uma peça. Não é tempo mais de brincar. Não é tempo mais de ficar dando para lá e para cá, achando que só o título de cristão, só o título de crente é o suficiente para entrar no céu. Não é tempo, meus irmãos. O relógio não para. E cada vez está ficando mais rápido. E Deus está levantando e quer levantar um povo nesse final de tempo que está próximo na vida de Jesus Cristo, para derramar o seu Espírito Santo. E através do poder da ação do Espírito Santo de Deus, mover nações e nações, e outras pessoas virem chegar a Cristo, através do poder do Espírito Santo de Deus. Quem é o Espírito Santo de Deus? Assim Deus procura. Não é tempo mais, meus irmãos. Vocês acham que algumas palavras são negativas, meu irmão? Por isso que eu estou triste, por isso que eu não consigo mais ir. É besteira, meus irmãos. O que está por vir é muito sério. A vida de Cristo é muito séria. A vida do nosso Salvador é séria. Para muitos vai ser de alegria e de gozo. Para outros vai ser de tristeza e lamentação. Para outros vai ter de angústia. Por quê? Porque quando Jesus Cristo vier, vai julgar toda a nação. E só aquele que tem o selo do Espírito Santo de Deus baixará. E aí encontrará aquela frase que Jesus disse, que para mim é uma das frases mais tremendas, do lado positivo e do lado negativo. O lado positivo vinde bendito do nosso Pai, ou vinde bendito do meu Pai. No pouco se for fiéis, no mundo te colocarei. E para mim é a palavra mais terrível. Vocês estão, alguém pode se levantar, eu já citei palavras, vocês não têm noção de tão terrível que foi. Por isso que eu estou para baixo. Você nunca escutou a palavra mais terrível do que essa que Jesus Cristo vai falar para muitos. Afastai-vos vós de mim, ou afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Olha a frase: eu nunca vos conheci. Nunca lhe conheci.
Mas Senhor, Senhor, como foi dito, em teu nome eu preguei. Senhor, Senhor, em teu nome eu fui para os cultos. Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, louvei, ministrei, orei. Afastaram-vos de mim que praticais a iniquidade. Porque vocês acham que enganam Deus só pelo falar, mas Deus conhece o meu e o coração de cada um de vocês. Nenhuma palavra vai ser mais terrível do que essa, afastado de mim, que eu nunca vos conheci. Alguém pode estar de boa hoje, pastor. Não está acontecendo nada demais. Se assim Deus permitir, cada um vai voltar para as suas casas, daqui a alguns instantes, e vai viver a sua vida, como se nada tivesse acontecido. Foi só mais uma noite, foi ali na igreja, beleza e tal. Tudo aquilo ali é só coisa da cabeça. Mas esse dia vai chegar. Esse momento vai chegar. O encontro, o tete-a-tete com Cristo vai acontecer. Acreditando ou não, querendo ou não, gostando ou não, esse momento vai acontecer. E lá, meu amigo, para a nossa cidade, lá não vai ter papai nem mamãe. Lá não vai ter, eu quero meu pai, eu quero minha mãe. Jesus vai dizer, de jeito nenhum. É eu e você agora. Deixa eu olhar para o selo que está em você. Se é o selo do meu Espírito Santo, se o avivamento da minha pessoa, do meu Espírito Santo, está sobre a sua vida, ou você não sabia que o diabo tem os seus também, o seu selo de diabo? Mas não é um selo físico aqui na testa, uma marca no braço, é lá dentro do coração. É tempo de avivamento, é tempo de se levantar, é tempo de se arrepender, é tempo de buscar o Senhor, é tempo de dizer, eis-me aqui, Senhor, eu não quero mais nada, eu só quero a Ti, Senhor. Nesses últimos dias, só aquele jovem que deseja, preste atenção, só aquele jovem que deseja, aquele que deseja, eu estou falando para aqueles que desejam nesses últimos dias, só aquele jovem que deseja, só aquele jovem que almeja, só aquele jovem que se entrega, só aquele jovem que tem sede e fome de Deus, é esse o tal que vai ter acesso ao avivamento de Deus. É só aquele jovem que quer. Qual dos jovens deseja Deus aqui nesta noite? Qual dos jovens deseja se entregar a Deus nesta noite? Qual dos jovens tem sede e fome de Deus nesta noite? É só aqueles que têm sede e fome de Deus que o Espírito Santo vai habitar. Vocês aqui jogando, Free Fire, esse trem todo, vocês acham que vocês vão obter o avivamento do Senhor? Vai custar caro estar na presença do Senhor. Deixa eu aqui apertar o passo aqui. O avivamento, ele te transforma. O verdadeiro avivamento, ele te transforma. O verdadeiro avivamento, você não fica mais o mesmo jovem carnal. Você se torna um jovem como Enoque. O verdadeiro avivamento vai produzir uma mudança no estilo de vida em vocês. Você não tem como ficar da mesma forma que era. Não tem como viver com o mesmo comportamento que era. O verdadeiro avivamento vai transformar a vida do jovem. E vai ser como Enoque. E eu dou com Deus. E Deus me escolheu para si. Deus escolheu Enoque em meio de tantos que tinham lá na sua era. Deus olhou para a multidão e disse, rapaz, tem aquele ali, o velho e bom Enoque. Enoque foi tão agraciado que não experimentou nem a morte. Enoque foi tão agraciado que andou tete-a-tete com Deus. O jovem que diz que tem um verdadeiro avivamento, que deseja o verdadeiro avivamento, tem que ter fome e sede de Deus. Tem que desejar e almejar Deus acima de todas as coisas. Se o Senhor abrir o coração de vocês, não literalmente, é claro, mas se ele abrir a porta do coração de vocês, o que vai estar lá no centro do coração de vocês? O mundo, viagens, namoros, muitas vezes namoros carnais, muitas vezes namoros que a lascívia come solta, que Deus separou o relacionamento sexual só para os casais, mas o jovem é tão avexadinho que está turmando na fila e praticando incesto que naquela época era pai com filho com mãe, vai, vai. Aí vocês querem ter um avivamento, meus irmãos? Uma vida desse jeito? Como, em nome de Cristo, vai habitar um negócio desse? É só aquele que deseja almejar o Senhor. Lá em Isaías, capítulo 11, verso 2, diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor,
e o espírito de sabedoria, o de entendimento, o espírito de conselho e fortaleza, o espírito de conhecimento e o espírito de temor, Senhor. Tem uma profecia que diz que o Senhor vai derramar sobre a vida daquele jovem o seu espírito. E o espírito se multiforma em 7 categorias, que é o mesmo espírito, mas que simboliza a perfeição, que vai habitar na vida do jovem, o desejo de conhecer mais ao Senhor, o desejo de temor ao Senhor, o desejo de buscar o Senhor, o desejo de estar na presença do Senhor, o desejo de almejar o Senhor, o desejo de querer o Senhor. Você não pode ser o mesmo quando você tem um avivamento. Você não pode ser, em nome de Jesus Cristo. Eu não sei como é a vida de cada um de vocês aí lá fora, principalmente na mocidade, apesar de eu ter uma jovem. Eu não sei como é a vida de cada um de vocês aí fora. Deus assim o sabe. Deus sabe como é o comportamento de cada um de vocês. Vocês podem enganar o pai de vocês, meus irmãos. Mas porque se engana, não, beleza. Mas como os pais são bobos. Os pais muitas vezes acham, pastor, que seus filhos são mais santos. Os pais muitas vezes acham que seus filhos não. Coitado dos pais. Aqueles que realmente honram seu pai e sua mãe quando está fora, Deus seja louvado. Mas aqueles que levam uma vida de pecado, aí é complicado. Não tem como viver uma vida através. Você não pode ser a mesma pessoa. Ezequiel fala assim, capítulo 36, verso 26 e 27. Eu vou aqui adiantar por causa do horário. Dá-vos-eis coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei o coração de carne. 27. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardei os meus juízos e os observei. Num verdadeiro avivamento, Deus, através do Espírito Santo, tira o coração duro de pedra, pecaminoso, carnal da vida do jovem, e coloca o coração de carne, sensível à voz do seu Espírito Santo, desejoso por Deus, amante do reino do Senhor, desejoso de ler as Escrituras, desejoso de gastar tempo orando com o Senhor, em intercessão. Eu acho engraçado que muitos jovens, pastor, desejam que os pais se convertam, mas não gastam um minuto orando pelos pais, e querem que se convertam. Não dão testemunho de cristãos, e querem que os pais se convertam. Passa o dia todo, o santo dia todo em cima do pesquisa de celular, mas não tem um segundo para orar, para ler as Escrituras, e querem que a família se converta. Como em nome de Cristo isso acontecerá? Só através de muita oração, consagração, ativando o conselho para a mocidade. Quem deseja ter um avivamento do Senhor? Uma pergunta positiva. Logicamente, vão levantar a mão, ou talvez não sei, vai entender. Mas quem deseja ter a presença do Senhor, e quem deseja o Espírito Santo do Senhor, e quem deseja um avivamento da pessoa de Jesus Cristo, os jovens, levanta a mão aqueles que querem a presença do Espírito Santo de Deus, a pessoa de Jesus Cristo, um avivamento pessoal com Jesus Cristo, intimidade com o Senhor. Levanta a mão, tá bem, pastor? Mas não é só assim, não é no nome da fuga tão simples. Vamos lá. Só através de muita oração. Só através de muita oração que vocês vão obter isso. Oração, consagração, intercessão e comunhão, renúncia. Renúncia, arrependimento, leitura da palavra, para poder obter um avivamento. Muitos querem avivamento do Senhor. Quantos aqui passam demorando? Ou quantos têm uma vida de oração, de leitura da palavra, de comunhão com o Espírito Santo, se arrependido pelos seus pecados? Cadê mais? Eu coloquei aqui. Uma vida de consagração, uma vida de intercessão. Como em nome de Cristo vocês vão obter um avivamento? Você não consegue fazer 5 características, irmão. Mas aquele jovem que faz isso, não sei, vai caber, vai ter aqui, eu não quero ter na minha língua, mas aquele que faz isso, Deus abençoe. Mete o laço, não vale não. Mas aquele que não faz, faça isso. Vocês acham que a vida da mocidade é só flores, que nada dá errado? Vão sonhando. E ainda querem ser adulto, pastor. Como eu estou doido para me tornar adulto. Aí quando chegar adulto vai dizer, era melhor quando eu era jovem, o que vai acontecer comigo? Vai entender a cabeça dele povo.
E aqui eu quero falar o terceiro ponto para finalizar aqui. Só uma pessoa pode fazer tal avivamento. Só uma pessoa pode produzir o verdadeiro avivamento na vida de vocês. Eu escrevi aqui. Só uma pessoa pode produzir, ou só um rei pode produzir esse avivamento. Eu queria que vocês prestassem atenção agora, em nome de Jesus Cristo. Aqueles que falaram do desejo do avivamento do Senhor. Só existe uma pessoa capaz de produzir esse avivamento na vida de vocês. Ou melhor ainda, só existe um rei capaz de produzir esse avivamento na vida de cada um de vocês. Para produzir esse avivamento. O único rei que pode ser reverenciado entre nós. Ele já viveu e habitou entre nós. Ele foi vitorioso por nós, guerreiro por nós. Esse é o único rei que pode derramar o seu espírito e produzir um verdadeiro avivamento na vida do jovem. Só existe uma pessoa que pode produzir esse avivamento de vocês. Só existe um rei capaz de derramar o seu Espírito Santo na vida do jovem. Só existe uma entidade capaz de se fazer presente na vida do jovem. Ele já andou entre nós, ele já passeou entre nós, ele já guerreou por nós, ele já venceu por nós. Só existe uma pessoa capaz de derramar o verdadeiro avivamento na vida de vocês. Alguém sabe o que está dizendo, quem? Eu estou escutando de jeito nenhum. É Pedro? Só o Senhor Jesus Cristo tem o poder de derramar o nosso avivamento. Aleluia. Eu queria que vocês abrissem aqui a Bíblia agora para finalizar em João, capítulo 12, verso 12 e 15. Verso 12 e 15. João 12. Deixa eu abrir aqui mesmo. Eu quero falar e vou finalizar agora aqui. João 12, capítulo 12, verso do 12 ao 15. Amém? Acho que todos acharam, né? Um texto bem conhecido. Eu vou apresentar a vocês o único rei que é capaz de fazer isso. Eu quero fazer aqui uma analogia em cima dessa passagem aqui, que eu achei ela bem interessante. João capítulo 12, verso 12 ao 15, diz assim. Cadê? Aqui, ó. Do verso 12. Do verso 12 em diante, vai. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeira e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, e que é o Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido o jumentinho, montou, segundo está escrito, verso 15: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Amém? Só o verdadeiro rei produz o avivamento na vida de vocês. E eu quero finalizar fazendo uma analogia em cima dessa passagem. Não pode parecer que não tem nada aqui, mas vai ter muito ensinamento para nós aqui. Eu trouxe esse tema para a nossa cidade, alguns já vai ficar familiarizado com isso. Só existe um rei. Essa entrada triunfal de Jesus Cristo, eu queria que você prestasse atenção aqui muito rápido. O rei entra na cidade sabendo que sua missão estava para ser finalizada. Como todo rei que vem depois de uma batalha com seu exército e vai para a sua cidade, toda aquela comunidade vai receber o rei, porque sabe que o rei venceu a batalha, e sabe que o rei é vitorioso e vem aos seus inimigos, e sabe que através do rei eles são salvos, que através do rei eles vão ter felicidade, que através do rei eles vão ter paz. E toda vez que um rei ia para uma guerra e voltava em meio à sua batalha, todos recebiam tal rei, porque sabiam que o rei era vitorioso. Porque se o inimigo fosse vitorioso, toda aquela cidade estava perdida. Mas o rei foi vitorioso. E quando Jesus Cristo entra naquela entrada triunfal, todo mundo começa a pegar palmeiras, e todo mundo começa a dizer: Hosana, Hosana, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Todo mundo já achava que Jesus Cristo já havia vencido.
que ele estava diante de um verdadeiro avivamento, uma coisa extraordinária, estava passando diante dos olhos dele. Ele sabia que aquele não era o momento da vitória de Jesus Cristo. A entrada triunfal não foi o momento da vitória de Jesus Cristo. Todo mundo alegre, todo mundo festejando, estamos livres do nosso inimigo, simbolizando como era na época. E o nosso rei vitorioso, bendito aquele que vem em nome do Senhor, e todo mundo feliz, achando que já estava tudo perfeito. Mas ali não foi a vitória de Jesus Cristo, não foi o derramamento, o verdadeiro o derramamento do Espírito Santo para salvar as pessoas. O povo gritava, Hosana, que significa bendito aquele que vem em nome do Senhor, citando o Salmo 118, verso 26, que diz: bendito o que vive em nome do Senhor. A alegria estava chamada no seu rosto. Ele achava que estava vivendo um verdadeiro avivamento, e algo extraordinário estava acontecendo. Mas ali não era a vitória do nosso Salvador, não foi ali a vitória de Jesus Cristo, a alegria chamada. Jesus chega e é recebido quando o rei vem numa batalha. Algo estava acontecendo extraordinário ali. Eles achavam que estava todo mundo perfeito, mas não foi ali a verdadeira vitória de Jesus Cristo, o verdadeiro derramamento do Espírito Santo de Deus. E todo mundo feliz, porque a mesma boca que estava glorificando a Jesus Cristo, mais na frente foi a mesma boca que condenou o rei. A mesma boca que estava exaltando o rei quando chegou, era a mesma boca que estava para condenar o rei, e antes estava exaltando. Então, na mesma boca, vai produzir uma bênção ou alguma palavra negativa. Só que eles não sabiam que ali não era a vitória de Jesus Cristo. Eu quero trazer para a igreja ali, que ali não era a vitória de Jesus Cristo. Só existe um momento que isso aconteceu. Todo mundo está feliz, aqui eu finalizo. Eles achavam que estavam felizes e alegres, porque ali aconteceu a nossa vitória. Mas não foi ali a vitória de Jesus Cristo. Jesus Cristo ainda tinha um percurso para percorrer. A morte ainda não, Jesus Cristo não estava com a chave na mão. A morte ainda não estava vencida. O poder do Espírito Santo ainda não tinha sido derramado. O avivamento ainda não tinha acontecido. O derramamento da unção sobre a vida dos discípulos não tinha acontecido. Faltava ainda uma coisa para isso acontecer. Para o verdadeiro rei ser vitorioso. Para trazer a vitória a seu povo. Para chegar até paz e nas nações. Vai existir uma coisa para acontecer. E o rei vai marchando, e o povo condena. E de repente aquele rei que antes era exaltado, agora está sendo gritado, xingado e zombado. E ele vai pegando cruz pesada e coloca em seus ombros. Mas antes da cruz, ele é espancado, ele é cuspido, ele é chicoteado. E o rei firme, e o rei marchando, o rei dizendo: eu não posso desistir pelo meu povo, eu não posso desistir por eles. Enquanto eles achavam que eu tinha vencido, mas a vitória não ocorreu. E começaram a espancar o rei, colocaram coroa na cabeça do rei, chicotearam o rei, fizeram o rei andar pela rua com um madeiro pesadíssimo. E o rei estava marchando, e todo mundo achando que ele estava derrotado. O inferno em festa, porque pensava que tinha derrotado o rei. O inferno achando que não ia haver um avivamento. E o rei marchando, e todas as trevas, a tudo que envolvia ali Jesus Cristo, comemorando que ele achava que tinha ganhado. E de repente o rei chega no seu trono. O trono estava preparado para o rei. O trono estava pronto, mas calma, que não é o trono não. O trono estava preparado. De repente os guardas pegam o rei e colocam no seu trono deitado. Pega os pregos, tamanho pré-caibado, mas com certeza maior do que isso. E coloca o rei estirado no madeiro. E a prega no pulso do rei. E a prega nas pernas do rei deitado. E de repente ele enverga o rei, como se estivesse erguendo o rei no trono. E todo o inferno e todas as trevas estavam comemorando, porque achavam que tinha vencido o rei. Todo mundo achava que o rei tinha sido vitorioso na entrada triunfal. Mas não é verdade, Jesus Cristo não foi vitorioso ali. Jesus Cristo foi vitorioso quando ele foi crucificado naquela cruz. Através da morte de Jesus Cristo, veio o avivamento sobre as nações. Através da morte de Cristo, ele venceu a morte. Através da morte de Cristo, ele salvou os seus frutos. O verdadeiro rei morreu por mim e por você. O verdadeiro rei derramou a unção do seu Espírito Santo através da sua morte. A vitória de Cristo não foi na entrada triunfal. A vitória de Cristo foi no madeiro naquela cruz. Ele morreu por mim e morreu por você. E louvado seja o nome de Jesus Cristo por isso. Que através desse
esse ato aconteceu o verdadeiro avivamento lá nessa noite. Vocês não têm noção, mas fomos salvos porque um rei foi morto. Eu fui salvo porque um rei deu a vida por mim. Eu tenho um avivamento, o avivamento do Senhor veio sobre a minha vida, porque um rei deu a sua vida por mim. A mocidade da Nova Visão, os jovens que aqui se encontram, só conseguem um avivamento porque Cristo deu a vida por vocês. Então honre Jesus Cristo no seu comportamento, honre Jesus Cristo na escola, honre Jesus Cristo no meio da sua família. Dê bom testemunho, leia as Escrituras, não tenha medo de falar daquele que morreu por vocês. Aleluia! Não é desse Bíblia, não é. Quem mais? Esse Bíblia agora já é do passado, né? Sei lá, quem essas pragas que esse jovem acompanha. Não é aquela novela, a japonesa lá, a coreana. Cara, me lembra aí, por favor? Poxa, pelo amor de Deus, homem. Quando eu descobri isso, pelo amor de Deus. Oh, aí vocês acabam comigo. Pelo amor de Deus, as coisas são mais inteligentes. Eu disse lá no retiro, pastor, que eu lembrei disso. Porque eu estava montando um móvel na casa de uma mulher que tinha jovem lá, e de repente estava passando esse trem lá. Eu comecei a observar aquilo ali, a menina mal buscava o ódio. Eu falei, minha filha, deixa eu dizer uma coisa pra você. Esse camarada perfeito que você está vendo, não existe não, meu amigo. Vocês pensam que vai ser assim, é? Quando você tiver o relacionamento, vai sonhando. Pelo amor de Deus, você é mais inteligente que é isso. Cristo morreu para que você gastasse tanto tempo assistindo um trem daquele, uma praga daquela, que tudo é perfeito. Os caras não têm uma ruga, pastor. Não vi um careca naquele negócio. A menina tudo perfeito, os camaradas perfeitos. Não, tem coisa errada. Não tem condições, não. Só aqui no Nordeste é que o negócio é pegado. Lá pro lado dos olhos puxados, o negócio é melhor. O que é que eu faço, pastor? O que eu estou mostrando, pelo amor de Deus? Aí eu vou dar um exemplo melhor, já que foi engraçado. Eu estava vendo essa semana jovens no Oriente Médio, jovens que pregaram, vocês acharam engraçado? Jovens no Oriente Médio, país africano, que botaram a Bíblia debaixo do braço e declararam que agora Jesus Cristo é o rei deles. E pelo fato de declarar que Jesus Cristo é o rei deles, eles são expulsos de casa. Jovens de 12, 13, 14, 15 anos, que leu as Escrituras mais de 3 vezes ou mais de 5 vezes, e declara em meio à comunidade que Jesus Cristo é o seu rei, é o seu Senhor, corre risco de vida. Jovens que saem das suas casas para ir para os países africanos pregar a palavra de Jesus Cristo. Jovens que não têm tempo para assistir esse trem, mas que almejam ganhar almas para Cristo. Eles estão confessando Jesus Cristo num país que é impossível dar com a Bíblia debaixo do braço ou na mão. Jovens meninas que dão a vida por Cristo. Os camaradas jovens lá que dão a vida por Cristo. Eles estão em países perigosos. Quem de vocês se coragem de pegar o evangelho lá na Turquia? Lá no Sudão do Sul, país africano que não pouco mas está cheio de jovens, que está cheio da unção do Senhor, que está cheio do Espírito Santo do Senhor, que foi derramado um avivamento na vida desse jovem. E quando o avivamento foi derramado na vida desse jovem, nada mais importa na vida dele, a não ser glorificar Jesus Cristo. Ele não tem tempo para dorama, para dama, para rock dama, para urbana, zack dama, sei lá o nome que saiu, esse trem todo. Meu Deus do céu, que nessa noite, que eu finalizo aqui, o Espírito Santo de Deus vem estar falando para mim em nenhum coração que deseja o verdadeiro avivamento. Se o tema é um verdadeiro avivamento, é porque existe um falso avivamento, existe um falso evangelho, existe um falso cristão, existe um falso grupo de jovens. Está dando para entender? Eu espero Deus, pastor, que no meio dessa mocidade seja levantada. Isso é para isso que eu oro, para que jovens sejam. Me dá uma agonia tremenda quando eu vejo jovens que me deixam para fazer uma oração. Não entra na minha cabeça, mas tem mais um bate. Não tem como 2 mais 2 dá 5. E eu peço para uma oração simples, pastor, uma leitura simples. Tem vergonha, pastor. Foi até falado isso hoje de manhã. Pelo amor de Deus, quando sai dessa porta para frente, eu nunca vi uma piscina tão alta na vida de jovens. Quando sai da porta da igreja para frente, eu nunca vi eles tão animados e soltos.
pecar, pastor, é arrodo. Eu não tenho que me deixar para isso. É para fazer uma simples oração, uma simples leitura devocional. É uma dragma para fazer o jovem orar. Pelo amor de Deus, mas nesta noite, o Espírito Santo de Deus está na vida de vocês. Amém. O verdadeiro avivamento vai estar sobre a nossa cidade. E que vocês levantem a mão e digam: eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Pai. Eis-me aqui, Senhor. Dá-me o teu Espírito Santo, Senhor. Seja como teve Brenner, que saiu da sua casa e foi pregar para os índios canibais. Um jovem que gastou toda a sua juventude pregando para os canibais. Morreu com 29 anos com tuberculose. Mas ocorreu um avivamento dentro da selva, porque um jovem saiu da casa e disse: dá-me alma, Senhor, senão morrerei. Dá-me alma, Senhor, senão morrerei. Século 16, um grupo de jovens está reunido orando, e já vem vários dias orando, e de repente às 3 horas da manhã, com esse grupo de jovens orando, de repente vem um avivamento no meio daquele jovem. A unção de Deus toma a vida daquele jovem, e através daquele jovem ocorre um avivamento naquela Inglaterra, que lá está, e multidões vão ir escutar o sermão de Jonathan Edwards, de George Whitefield. Bares eram fechados, porque na madrugada tem um grupo de jovens orando, dizendo: dá-me a Inglaterra, senão morrerei, Senhor. Dá-me a Inglaterra, senão morrerei, Senhor. Eu quis dizer de John Knox, um avivalista, que na Escócia estava tendo guerra contra a Inglaterra, e ele saiu depois de um ano. Quem predominava lá era a Igreja Católica Romana, e de repente ele volta para a Escócia, e depois de um ano o parlamento declara que o cristianismo é a religião oficial, por causa das orações de um homem. John Owen, John Knox, George Whitefield, Charles Spurgeon, Sadraque, Mesaque, Abednego, José do Egito, Daniel. E cadê aqui? Tem Vitória, Ana Carla, Fernanda, Laurinha. Está faltando esse jovem depois. Todos esses daí já morreram. Não existe mais. Mas através dele, Deus usando, houve um verdadeiro avivamento. Mas vai custar caro para aqueles que querem. Vai ter renúncia, vai ter que deixar determinadas coisas. Aquilo que lhe traz prazer, você vai ter que abrir mão. Se você quer ser um jovem que ganha de almas para Cristo, você vai ter que abrir mão de seu estilo de vida. Aquele que anda com um inóculo com Deus, muitas vezes anda só. É um jovem estranho no meio dos demais. Como Walter Buemarchen, que era um tipo que não era um jovem como os demais, o tipo dele. Ele é um jovem que não é como os demais. Ele era diferenciado. É o som que estava sobre a vida dele. Que nesta noite, o Espírito Santo de Deus venha operar e venha levantar tal jovens para esse momento. Deus seja louvado. Nós exaltamos o nome do Senhor neste lugar. E a palavra é bem clara. Salmo 119 deixa de uma maneira bem objetiva como purificará o jovem o seu caminho, a sua vida, mediante segundo a palavra do Senhor. Palavra esta e mais uma vez declarada neste lugar. Mas antes de nós caminharmos para a finalização, louvo a Deus pela apresentação que foi feita, a peça, todo o desenvolvimento do trabalho, eu acredito que falou a cada coração, mas eu quero, não sei se é a Vitória que fez o papel de o acusador. Vem aqui à frente, Vitória, em nome de Jesus. Quero convidar a liderança na mocidade, em nome de Cristo. Irmãos, foi uma apresentação que ficou bem clara, bem objetiva. E nós louvamos a Deus por isso. Nós vamos orar por esta menina, porque todo o papel que foi desempenhado, ele foi de maneira assim muito... Eu cheguei a acompanhar de uma maneira muito rápida um dia quando eles se reuniram neste lugar. E eu louvo a Deus,
por esse momento. Vamos nos colocar em pé em nome de Cristo. A liderança, por favor, corpo diaconal. Colocar de joelho, mas está também representando a mocidade. Deus guardando a sua vida, o seu lar, a sua família. Estenda as mãos, por favor, em nome de Jesus. Pastor Ivanildo vai fazer essa oração. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor Deus, por tudo aquilo que nessa noite foi apresentado. É motivo, Senhor Deus, de pararmos e observarmos, Deus, como está a nossa vida com o Senhor. Porque, Deus, nós precisamos entender que não dá para brincar com o diabo, porque ele não brinca de ser acusador. Antes de ser Deus acusador, ele seduz. E uma vez seduzido, Senhor Deus, ele passa a ser acusador. Amado Deus, o papel que essa menina hoje desempenhou aqui na frente deixa bem claro qual é, ó Deus, o objetivo e a missão de Satanás. Mas também nós entendemos, ó Deus, por meio da Tua Palavra e pelo sacrifício de Jesus Cristo, que todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor, vence o diabo e todos os planos dele caem por terra em nome de Jesus. Levanta essa jovem, Senhor Deus, para ministrar, Deus, para ser também, ó Deus, uma pregadora da Tua Palavra. Que o Espírito Santo do Senhor, aquele que habita em nós, que nos torna igreja perante o Senhor, seja sobre a vida dessa jovem, a capacitando e a fortalecendo no Senhor, para que a obra do Senhor, por meio da vida dessa jovem, seja realizada aqui no templo, nas ruas da cidade e no lugar onde ela mora. Que a graça, a unção e o poder de Deus sejam visíveis na vida dessa jovem, em nome de Jesus. Amém. Palavra de Deus é de pé, amados. Os adoradores do Rei, já reunidos em nome de Cristo Jesus, nós caminhando para a finalização. Mas eu quero dizer a vocês que, de fato, viva uma vida de entrega ao Senhor. Foi colocado aqui o avivamento, ele está centrado no arrependimento. É a atitude de uma relação com o Senhor de todo o coração. Por isso que a palavra, através de Jeremias, diz claramente: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Que você possa, de uma maneira muito assim, com o coração todo voltado para o Senhor, de todo o coração, é a colocação que é feita, você possa vivenciar uma relação e vai poder, em nome de Cristo, de firmeza, de convicção de quem é o seu Senhor, de quem você tem declarado como Senhor da sua vida. Portanto, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre cada vida. Continue fortalecendo a mocidade Batista Nova Visão, dando, Deus amado, diretrizes, ó Pai amado, através da tua santa palavra, ao diácono José Maria. Ó Deus, Elielma, como a cooperadora, a liderança desta casa, e a todos nós que formamos esta casa de oração. Que todos digam: amém. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Declare isso, mas que seja a verdade.